Olá pessoal, meu nome é Edu, eu sou biólogo e nesse vídeo vou mostrar para vocês as ideias e os conceitos que eu apliquei para a construção desse recinto aqui. Esse aí é o recinto do Arnold, minha Milk Snake de estimação. Eu comprei ele de um criador comercial registrado e ele vem com toda a documentação necessária. O certificado de origem, nota fiscal, o animal também vem marcado. Para mais informações de como comprar uma cobra de estimação de forma legal e responsável, eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui em cima também para você clicar e assistir um vídeo que eu falei sobre isso. Ele está sendo postado em breve, então se nesse momento agora não está aparecendo aqui e o link não está na descrição, aproveita e te inscreve no meu canal que assim que eu lançar esse próximo vídeo, você vai ser notificado, vai ficar sabendo. Agora vamos para o vídeo. O terrário vai ficar nesse quarto aqui, bem nesse cantinho perto da janela. Como eu vou usar o material que sobrou dos móveis desse quarto aqui, o tamanho do projeto acaba sendo limitado, mas a ideia é manter o Arnold de um ano e meio no máximo nesse terrário. Existe um ditado no manejo de animais: não é porque um recinto é grande que ele é bom, assim como não é porque um recinto é pequeno que ele é ruim. Um recinto grande, pessoal, ele pode ser pobre em estrutura. Ele pode não oferecer ao animal a oportunidade de desenvolver o comportamento que ele desenvolve na natureza. Em compensação, um recinto pequeno, rico em estruturas, em texturas e em oportunidades para esses animais desenvolverem seus comportamentos naturais, eles podem sim ser bons recintos. Bom, agora fazendo um projeto aí, eu tive uma supervisão da Filomena, para variar, sempre em volta. Com o desenho já pronto, daí eu parti para desmanchar o material. A falta de uma bancada fez toda a diferença para o acabamento, porque dificultou fazer os cortes nas tábuas bem retinhos. Eu podia ter reduzido esse problema se eu tivesse usado uma régua de madeira para guiar então a serra de cultivo.
Como eram pedaços de armário, então vai ter muita emenda nesse recinto. Então é extremamente importante que se cuide as frestas, né, pessoal? Porque serpentes, principalmente serpentes pequenas, elas têm uma habilidade incrível de sair por todas as frestas, testarem todas as frestas. Então o recinto tem que ser fechado, ele tem que ser seguro. Aqui fixei a parte da frente do recinto e o batente para a porta de acrílico. Sabe, eu sempre gosto da ideia das portas ficarem encaixadas na estrutura e não só sobrepostas. Eu acho que a porta encaixada ela faz com que o animal tenha que fazer mais curvas para conseguir sair. Então eu acho mais seguro.
Nessa armação fixei a placa de acrílico para criar uma luz difusa quando a lâmpada estiver acesa e também para separar a área da lâmpada da área em que o animal vai ocupar. Aqui foi uma rateada grande, eu devia ter lixado antes de montar. Foram 4 demãos de tinta epóxi à base d'água. E pintar MDF na realidade não é o ideal, ainda mais com esse tipo de tinta. Ela acaba não aderindo direito à superfície do MDF e aí depois tem que ficar cuidando, porque qualquer batidinha pode lascar a tinta.
Como eu não encontrei um acrílico opaco para colocar ali entre a lâmpada e a área que o animal vai ocupar, eu acabei comprando um acrílico transparente e lixei os dois lados do acrílico de forma a deixar ele bem esbranquiçado. Depois eu cortei ele no tamanho certo com a serra tipo. Os tampos de ventilação que eu vou usar são esses de armário, só que eu não encontrei eles na cor branca. Então o que eu fiz foi pintar os três que vão ficar na parte interior do recinto de branco. Fiz a furação então para ventilação e para os botões, tanto do aquecedor quanto da lâmpada. O botão da lâmpada, eu usei esses botões para ligar e desligar a lâmpada de armário comum. Já o botão do aquecedor, eu optei por usar botão de cafeteira,
Porque aí quando o aquecedor estiver ligado, vai acender uma luzinha ali e eu vou saber que ele está ligado. E assim é uma forma de controle para saber se tal não está ligado ao sistema de aquecimento. Claro que hoje o ideal aí a gente tem disponível no mercado são termostatos ou pelo menos um termômetro para ajudar a ler a temperatura do ambiente. A lâmpada é uma calha LED de 5 watts. Como vocês veem, pessoal, eu sou péssimo em solda, mas o importante é que depois de bastante tempo eu consegui fazer e está funcionando.
Fiz a furação para passar os fios pela parte de trás do recinto. Finalizei a instalação dos botões da ventilação. Aqui o terrário foi virado de cabeça para baixo e eu estou instalando o acrílico, né, aquele acrílico branco para difundir a luz e separar a cobra da lâmpada, e estou colocando ele então naquela armaçãozinha feita lá no início. Esse é o acrílico da porta, pessoal. Eu acabei optando por um acrílico bem espesso, o que saiu bastante caro. Então acho que dá para rever o diâmetro da porta de acrílico. Como eu nunca trabalhei com esse tipo de material antes, eu optei por fazer primeiro furos com broca bem fininha. E depois eu usei a broca do mesmo diâmetro do parafuso, né, que vai ser utilizado ali na dobradiça, e fiz os furos novamente.
As dobradiças são de poliéster, se eu não estou enganado, e eu acabei comprando elas na mesma loja onde eu comprei o acrílico. Bom pessoal, então aqui eu me dei mal porque os parafusos que eu comprei para instalar a porta no recinto não cruzam o MDF. O projeto inicial é que eles cruzem para que eu possa usar a porca do outro lado. E o que é pior, eu já cortei e já instalei a única pedra quente que eu tenho dentro do recinto novo. Agora eu tenho um recinto novo sem porta e com aquecimento e um recinto velho com porta e sem aquecimento. E essa montagem toda estava sendo feita durante o inverno, e aqui no sul faz frio no inverno. Tá aí um exemplo da importância de a gente sempre ter um mecanismo de backup, né? Um sistema de aquecimento de backup. Principalmente para quem mora em locais frios. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, então qualquer coisa já se inscreve no canal aí e acompanha que em seguida eu vou falar sobre isso. Bom, para resolver o problema eu engembrei um parafuso atarrachante, né? A porta ficou segura, ela ficou no lugar, e então eu pude transferir o Arnold dentro do prazo esperado. Ele ficou com aquecimento no recinto novo de porta engembrada. Segura não era o que eu queria, mas estava engembrado. Então no dia seguinte eu fui ali e substituí pelo parafuso que efetivamente eu queria colocar. Bom pessoal, essas estruturas aqui elas buscam oferecer diferentes texturas, né? Então essa rocha com o crânio aqui ela vai apresentar uma textura. Eu usei um azulejo para apoiar a rocha em cima e esse azulejo está se apoiando em cima da pedra aquecida. Então ele tem aquela toquinha ali com aquecimento. Do lado aqui eu tenho uma outra toquinha que fica afastada do aquecimento, né? Um pouco mais afastada, uma textura diferente. Esse substrato que eu estou usando aqui, ele é casca de coco, né? Casca de coco ralado, achei bem interessante, o melhor deles que eu já utilizei até agora. O pote de água é de um tamanho suficiente que o Arnold consiga entrar, mas o que eu mais vejo ele fazer é ocupar a área de baixo do pote d'água. E as plantinhas artificiais aqui eu tento dispor elas de forma a fazer alguns abrigos, assim, se ele quiser ficar em cima da estrutura, mas embaixo das folhas ele também pode, e às vezes ele acaba usando. Então pessoal, com esse recinto aqui a intenção é criar várias oportunidades, vários locais para ele explorar. São oferecidas diferentes texturas e diferentes abrigos, então ele tem abrigo aquecido, próximo à pedra quente, e abrigo que não está aquecido, um pouco mais afastado. O pote de água vai ser de um tamanho que ele consiga entrar dentro. Lembrando pessoal, o Milk Snake gosta muito de ficar sobre alguma coisa, ou sobre tábuas, rochas, telhas, no meio do foliço. Então realmente essa disposição de material para ela entrar embaixo é bem importante para o conforto do animal. Bom pessoal, antes de concluir eu vou pedir para que curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Eu sempre estou trazendo informações sobre o manejo de serpentes como animal de estimação e também de outros animais silvestres.
Para concluir, então, pessoal, teria sido muito mais fácil se eu tivesse lixado antes de começar a montar. Mas também, como a gente comentou antes, né, se for comprar o material, já vai comprar o material na cor que tu quer, tanto para a parte interna quanto para a parte externa. Bom, pessoal, se eu for comprar o material, eu vou optar por terrários de 1 metro a 1,20 m, por 65 centímetros de profundidade, por 65 centímetros de altura. Eu vejo que o Arnold usa muito substrato terrestre, assim, ele procura pouco as partes mais altas. Outra questão é a iluminação. Eu optaria por lâmpadas com menos potência. Nesse aqui eu tive que instalar pedaços de folha A4 para diminuir um pouco a quantidade de luz que estava saindo. Outra questão, a porta de acrílico ele pode ser um pouco menos espesso, isso vai reduzir o custo do terrário. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso, então eu peço que se inscrevam no canal e deixem aqui nos comentários quais são os tipos de conteúdo que vocês querem ver nos próximos vídeos. Um grande abraço e vejo vocês na próxima.